Há 28 anos, uma sala de aula inteira desapareceu, até que uma mãe percebeu um detalhe. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A Escola Municipal São Miguel tinha apenas 3 salas de aula, e a turma do terceiro A era mais cheia, 23 crianças e a professora titular Inês Nogueira. Naquele momento eram 9h02 da manhã, segundo o relato do Sr. Diego Silva, vigia da escola. Lembro muito bem porque foi exatamente quando eu estava servindo café na sala da portaria, contou o senhor de barba branca que já beirava os 80, em entrevistas à imprensa. De acordo com o inquérito, às 9h10, uma aluna de outra turma, uma menina chamada Maria José, foi levada pela professora até a secretaria para ligar para a mãe, pois estava com febre. Ao passar pela porta da sala terceiro A, a menina achou estranho ver a porta completamente fechada. Normalmente a sala da professora Inês ficava sempre com a porta aberta. Naquele dia estava tudo fechado, as cortinas também puxadas. Achei que estavam fazendo alguma prova, contou Maria José, na época com apenas 7 anos. Às 10h20, uma professora do segundo B passou pelo mesmo corredor e viu a mesma coisa. Bateu na porta 3 vezes, ninguém respondeu. Então chamou o senhor Diego. Peguei a chave mestra. Mas foi estranho, mesmo destrancando a porta, ela não se mexia. Como se algo estivesse travando por dentro, relatou Diego. Chamaram o diretor, Sr. Alfredo Moreira, um homem rigoroso, mas dedicado. Após alguns minutos tentando, os 3 conseguiram quebrar o vidro pequeno na parte de cima da porta e entrar na sala. E então, não viram nada. Ninguém na sala. Nem professora. Nem alunos. As carteiras ainda estavam arrumadas, os livros abertos sobre as mesas. O copo d'água da professora Inês ainda pela metade, a caneta repousava em cima de uma prova. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem barulho. Era como se toda a turma tivesse evaporado num instante. Professora Inês. Crianças. Tem alguém aqui? Chamou o Sr. Alfredo, com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o vento entrando pela janela estilhaçada, trazendo o cheiro de giz e das flores de hibisco do campo ao lado. A polícia foi chamada imediatamente. O delegado encarregado era Tomás Cardoso, que já havia trabalhado em muitos casos em Campinas, mas nunca havia visto nada tão estranho. Revistamos a escola inteira, e depósito, enfermaria, banheiros, até o telhado. Ninguém. Nenhum vestígio. A porta da sala estava trancada por dentro, ninguém poderia ter entrado por fora, ele relatou em coletiva de imprensa. Nos dias seguintes, toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi mobilizada. Cães farejadores, sensores térmicos, até a equipe de resgate da capital foi chamada. Ninguém foi encontrado. A mídia explodiu. Na televisão, mostravam as fotos das crianças sorrindo na foto da turma, com a professora Inês no centro. Tinham apenas 8, 9 anos. Os moradores de Vila Esperança, dos lavradores humildes ao velho padre da paróquia, mergulharam em pânico. Eu devia ter deixado a Helena em casa naquele dia. Ela estava com uma tosse leve, mas insistiu, mamãe, hoje a professora Inês prometeu mostrar uma borboleta de verdade. Contou chorando a mãe, Catarina Mendonça, anos depois. A Escola Municipal São Miguel foi fechada imediatamente, mas os moradores continuaram a se reunir no pátio todas as noites, esperando notícias. Levavam velas, fotos das crianças, e rezavam sem parar. Mais 1 mês, 2 meses, depois 1 ano se passaram e nada. Nenhum corpo. Nenhum bilhete. Nenhuma evidência de invasão ou sequestro. Todas as câmeras de segurança eram inúteis, a região era muito pobre e a escola não possuía sistema de vigilância. O mundo esqueceu o desaparecimento misterioso. Mas Vila Esperança não. O medo invadiu cada casa. As famílias das crianças foram saindo, uma a uma. Restaram apenas alguns idosos e aqueles que não tinham para onde ir. As crianças da vizinhança não saíam mais à rua ao anoitecer. Os adultos evitavam dizer o nome da turma terceiro A, como se fosse uma maldição.
Teve uma noite em que ouvi batidas na porta e 3 toques, e depois silêncio, contou a senhora Luísa Figueiredo, moradora em frente à escola. Espiei pela cortina e vi uma sombra parada no portão. Não dava para saber se era homem ou mulher. Mas quando abri a porta, não tinha ninguém. Nem pegadas. Nem som. A senhora tremeu, os olhos arregalados de pavor. Acredito que eles ainda estão aqui. Só não conseguimos vê-los. Em 1998, por ordem da Prefeitura de Campinas, todo o porão da escola foi cimentado, com a justificativa de o risco estrutural. Ninguém mais podia descer ali. Um laudo técnico assinado pelo engenheiro Luiz Santos dizia: e nenhum indício de irregularidade encontrado. O bloqueio é apenas por segurança. Mas o senhor Luiz, velho conhecido de Diego, teria sussurrado certa vez em um bar da vila. Escutamos um som de metal arranhando a parede, como algo tentando subir, mas o chefe mandou calar a boca. Desde então, ninguém mais pisou no terreno da escola. As telhas ficaram cobertas de musgo. As paredes manchadas de mofo. O mato cresceu descontrolado. As crianças das novas gerações foram proibidas pelos pais de chegar perto. Uma cortina negra invisível cobriu Vila Esperança. Antes, esse lugar era cheio de risadas, disse o senhor Diego Silva sentado em frente de casa, olhando para a velha escola. Agora só restam o vento e os sussurros dos que já partiram. 28 anos depois do desaparecimento, a casa número 11 da rua São Miguel ainda tinha luzes acesas todas as noites. Uma casinha de granito no fim da vila, telhado vermelho já escurecido pelo musgo, janelas sempre semiabertas, e um leve cheiro de vela perfumada escapando pelas frestas. Quem morava ali era Catarina Mendonça, mãe de Helena Rocha, uma das 23 crianças desaparecidas em 1997. Catarina, agora com mais de 60, era magra como um galho seco, os cabelos já totalmente brancos, e os olhos opacos de tanto chorar. Mas o mais assustador era um olhar sempre distante, como se escutasse uma voz chamando do passado. De manhã cedo, antes de o vilarejo acordar, ela saía de casa com um maço de velas brancas e uma boneca de pano antiga, o último brinquedo de Helena. Ia até o muro nos fundos da escola, onde havia um pé de jacarandá já seco. Ela adorava esse lugar, murmurava, como se falasse sozinha. Com 3 anos, ela corria em volta dessa árvore e ria como um passarinho. Ela colocava as velas no chão e acendia. O vento passava, fazia a chama dançar, mas não apagava. Um homem de meia-idade se aproximou com um cesto de laranjas. Era Estevão Moura, vizinho que morava 4 casas depois. Catarina, ainda vem acender vela? Perguntou com doçura. Ela não olhou para ele. Eu a ouvi ontem à noite, sussurrou. Ela chorava, me chamava de mamãe, mamãe, estou com frio, ponto. O senhor Estevão apertou os lábios, balançou a cabeça. Você não pode continuar assim para sempre. Já se passaram 28 anos, Catarina. A Helena, precisamos aceitar a realidade. Catarina virou-se, os olhos arregalados e úmidos. Que realidade? Você viu o corpo dela? Viu a sepultura? Não. Então não me peça para desistir. Ele suspirou. Só temo que você não sobreviva se continuar carregando essa dor. Ela não respondeu. Ficou parada por um tempo e depois voltou para casa, ainda apertando a boneca no peito. Sua casa parecia um cemitério vivo. Nas paredes, fotos de Helena desde o nascimento até o primeiro dia de aula. Abaixo de cada uma vela acesa e um papel escrito: mamãe ainda está procurando por você. O quarto de Helena estava intacto, lençóis lavados toda semana, ursinhos organizados, livros infantis na estante exatamente como estavam em 1997. Amigos e parentes já haviam sugerido que ela se mudasse, vendesse a casa, recomeçasse a vida. Mas ela recusava. Se eu sair daqui, minha filha não vai encontrar o caminho de volta. Seu marido, Júlio Rocha, foi embora em 2002. Não aguentei mais. Ela só vivia no passado, conversava com fantasmas, disse-lhe uma vez a um jornalista. Depois que Júlio partiu, Catarina passou a viver sozinha.
Sem filhos. Sem amigos. Sem alegria. Apenas com sua obsessão. Em 2004, foi diagnosticada com depressão grave e alucinações auditivas. Os médicos recomendaram internação psiquiátrica, mas ela fugiu do hospital depois de 3 dias. Eu não sou louca. Eu sou mãe, disse a uma enfermeira antes de sair da instituição. E assim seguia, dia após dia, mês após mês. Certa vez, a senhorita Marta Azevedo, voluntária da igreja local, foi visitá-la. Dona Catarina, trouxe um pouco de comida e pão. Quer que eu ajude a arrumar o quarto? Não toque no quarto da minha filha, respondeu Catarina, com uma voz fria como gelo. Eu só queria ajudar. Você tem filhos? Ainda não. Então você não entende. Não me ajude, a menos que possa trazer minha filha de volta. Marta ficou em silêncio. Depois de um tempo, falou baixinho: a senhora já pensou em procurar os outros pais? Talvez alguém ainda não tenha desistido. Catarina ficou parada. Nunca tinha pensado nisso. Desde o ocorrido, a maioria das famílias das vítimas havia se mudado, trocado de telefone, de nome, vivendo no anonimato. Só tenho a foto da turma, disse, olhando para o porta-retratos na parede. As crianças cresceram apenas na minha imaginação, mas eu não. Eu ainda sou a mãe de 1997. Em certas noites, era possível vê-la no pátio da escola velha, sob a luz da lua, chamando pelo nome de cada criança. Vitor. Lúcia. Samuel. Hugo, vocês estão ouvindo? Suas mães ainda estão procurando. Um homem do vilarejo, Pedro Ferreira, chegou a chamar a polícia achando que ela estava fora de si. Quando os policiais chegaram, Catarina apenas sorriu com desprezo: se eu estou louca, é porque vocês se recusam a acreditar. Mesmo sendo isolada e chamada de a velha maluca da escola, Catarina não recuava. As palavras das pessoas não doem tanto quanto perder um filho, disse uma vez a um jornalista em uma rara entrevista. Um dia, o Sr. Estevão voltou a fazer uma visita, dessa vez trazendo um violão antigo. Encontrei no depósito. É o violão que a Helena usava nas aulas. Lembra dele? Perguntou ele, colocando o instrumento sobre a mesa. Catarina olhou para o violão por um longo tempo e, então, começou a chorar. Pela primeira vez em muitos anos, suas lágrimas não eram de dor, mas de saudade. A menina cantava mal. Mas o sorriso dela era lindo demais, disse ela, com a voz trêmula. O Sr. Estevão sentou-se e dedilhou algumas notas. O som ecoou pela casa como um sussurro vindo do passado. Você acha que, e quem sabe um dia a gente encontre alguma nova pista? Catarina olhou pela janela. Eu não preciso de provas. Só preciso de um som, um olhar, um cheiro que me diga que a Helena ainda existe e eu vou até o fim. Numa tarde chuvosa de abril, Catarina puxou um baú antigo debaixo da cama. Era um baú de carvalho que sua mãe usava para guardar o enxoval. Por fora, estava coberto de musgo esverdeado, o fecho enferrujado, mas ainda firme. Ela teve que usar um martelo para abri-lo com cuidado. Dentro, havia memórias adormecidas, o suéter que Helena usava aos 4 anos, um caderno com letras de canções de ninar, um guardanapo com uma frase escrita à mão de mamãe, tirei nota 10 hoje, a caligrafia caprichada, infantil, fez a mão de Catarina tremer ao tocar no papel. No fundo do baú, ela encontrou um envelope amarelo, grosso. Na parte da frente, a tinta das palavras O Turma 3A, em 1997 estava borrada. Dentro, havia fotos da classe que a professora Inês havia enviado às famílias no começo do ano letivo. Eram 4 fotos no total, 3 tiradas no pátio da escola, uma dentro da sala de aula. Catarina parou na 4ª. Isso não está certo, e sussurrou ela. Na foto, os alunos estavam dispostos em 3 fileiras, a professora Inês no meio, sorrindo. Helena estava na frente, segurando uma flor de papel. Mas no canto esquerdo havia uma criança desconhecida, de cabelos pretos e longos, usando um uniforme de cor diferente, inclinada, com a cabeça levemente baixa.
Quem é essa criança? Murmurou Catarina, franzindo a testa e aproximando a foto dos olhos. Mesmo com a luz fraca, ela podia ver que o rosto da criança estava borrado como se molhado pela chuva ou propositalmente desfocado. Levantou-se de súbito e pegou uma lupa. A criança não sorria, não olhava para a câmera. Seus olhos estavam voltados para baixo, mas o olhar era frio, incompreensível. E o uniforme era cinza chumbo completamente diferente do branco e azul dos outros alunos. Não, e não pode ser, murmurou. Correu até a casa do Sr. Estevão. Estevão. Abre a porta, bateu com força na madeira. Ele apareceu com um pano de prato na mão. Que foi, Catarina? O que houve? Olha. Olha essa foto. Ela empurrou a imagem em direção ao rosto dele. Ele estreitou os olhos, surpreso. E é uma foto da turma, não é? Olha no canto esquerdo. Tá vendo essa criança? Estevão se aproximou, silencioso por alguns segundos. Estranho. Eu não lembro de nenhuma criança assim na sala da Helena. Exatamente. Eu também não. Mas ela está aqui, nessa foto que a professora Inês mandou. Quem é ela? Ele franziu a testa. Vai ver, era um aluno novo. Tirou a foto com a turma naquele dia? Não. Eu já perguntei. Não havia aluno novo na classe da Helena. E o mais importante, ninguém mais usava uniforme cinza. O silêncio caiu entre os dois. Pode ser, e efeito da luz, ou defeito na câmera, sugeriu ele, hesitante. Catarina puxou a foto de volta. Não. Eu vou perguntar para outras pessoas. Ela começou a andar pela vila, batendo de porta em porta, procurando por famílias cujos filhos estudaram com Helena. A primeira casa foi a de Teresa Alves, mãe do menino Hugo. Teresa. Você se lembra da turma 3? Perguntou Catarina, assim que entrou. Teresa hesitou. Eu prefiro não lembrar dessas coisas. Só quero perguntar uma coisa. Olha essa foto. Você vê alguma coisa estranha? Teresa pegou a imagem, olhou rapidamente. Quando seus olhos chegaram à figura à esquerda, seu rosto empalideceu. Essa criança, e não é o Hugo. Nem é a Lúcia, nem o Tiago. Você se lembra de alguém usando uniforme cinza na sala da Helena? Teresa balançou a cabeça. A voz saiu quase como um sussurro, de ninguém. Catarina permaneceu calada por um momento. Depois, perguntou, alguém comentou algo estranho, e na semana em que as crianças desapareceram? Teresa pensou um instante, e teve um dia que o Hugo disse que havia um coleguinha novo no fundo da sala. Um menino que nunca falava. Ele também disse que esse menino nunca piscava. Catarina sentiu um calafrio. Eu achei que fosse imaginação de criança. Mas, e no dia seguinte, tudo aconteceu. A caminho de casa, Catarina passou por um bar antigo, onde Matheus Fernandes, ex-eletricista da escola, estava sentado sozinho, tomando conhaque. Matheus. Preciso te perguntar uma coisa. Ela se sentou. O que foi, Catarina? Você já mexeu no sistema elétrico da Escola Municipal São Miguel? Você viu alguma criança, e que não parecia ser aluna? Matheus deu um gole e soltou um suspiro. Quando eu estava arrumando os disjuntores no porão, vi um garoto usando uniforme cinza no fim do corredor. Achei que era filho de alguém. Mas, e quando olhei direito, e ele não tinha sombra? Catarina ficou boquiaberta. Por que nunca contou isso? Quem ia acreditar? Iam dizer que era por causa da bebida. Fiquei quieto desde então. Ela apertou a foto entre as mãos. O rosto avermelhado. Havia uma presença estranha desde o começo. E ninguém teve coragem de falar. Naquela noite, em casa, Catarina espalhou todas as fotos sobre a mesa. Com uma caneta vermelha, circulou o rosto borrado. Depois, recortou a parte da foto com aquela figura e colou em uma folha separada, escrevendo: Quem é você? Ela colou a folha no centro da parede da sala.
O sino de vento na varanda tocou de repente, mesmo com as janelas fechadas. Catarina se virou, olhando fixamente. Na parede, a chama da vela tremia. O recorte da foto balançava levemente, sem vento algum. Ela se aproximou. O coração batendo forte. Você estava lá desde o início. Era você. Ao longe, passos soaram na varanda. Alguém bateu a porta 3 vezes. Toque. 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 Ela ficou imóvel. Ninguém costumava bater em sua porta àquela hora. Nenhum vizinho faria isso no meio da madrugada. Caminhou lentamente até lá, o coração quase parando. Espiou pelo olho mágico, não havia ninguém. Tem alguém aí? Perguntou. Silêncio. Então, uma voz infantil ecoou atrás dela. Mamãe. Catarina se virou num sobressalto. Não havia ninguém. Apenas o vento balançando os sinos e a luz da vela tremulando sobre a foto rasgada. 3 dias após encontrar a criança desconhecida na foto, Catarina iniciou uma jornada para encontrar a única pessoa que talvez soubesse a verdade, o Sr. Alfredo Moreira, ex-diretor da Escola Municipal São Miguel, o primeiro a entrar na sala vazia em 1997. Segundo informações de Estevão, após sofrer um AVC alguns anos antes, Alfredo ficou com metade do corpo paralisado e vivia agora no Asilo Santa Clara, a cerca de 30 quilômetros da Vila Esperança, perto de Campinas. Naquela tarde cinzenta, uma garoa fina respingava no vidro do ônibus. Catarina segurava o envelope com a foto, olhando fixamente pela janela. A recepcionista do asilo olhou Catarina com desconfiança. Desculpe, gostaria de ver o Sr. Alfredo Moreira. É parente dele? Perguntou a jovem. Não. Sou uma ex-mãe de aluno da Escola Municipal São Miguel. A enfermeira franziu a testa. Ele quase não fala mais. Está com metade do corpo paralisado, a memória falha. Mas se a senhora quiser, posso levá-la até ele. Quarto 304. O ambiente era sombrio, com cheiro de antisséptico misturado ao zumbido do ventilador. Alfredo estava deitado, imóvel, os olhos vazios fixos no teto. Um lado do rosto caído, a boca mexendo sem formar palavras. Senhor Alfredo, e Catarina chamou suavemente, apertando o envelope dentro do bolso. Ele não reagiu. Catarina se aproximou, pousando a mão na lateral da cama. Sou Catarina Mendonça. Minha filha, Helena Rocha, era da turma 3A em 1997. Um piscar de olhos. Catarina tirou a foto da classe, abriu-a e apontou para a criança desconhecida marcada com um círculo. Olhe aqui. Quem é essa criança? Os olhos de Alfredo piscaram mais rápido. A mão que ainda tinha movimento tremeu levemente. Catarina se inclinou. O senhor sabe, não sabe? Essa criança não era aluna. O senhor já viu ela antes. Os olhos de Alfredo se arregalaram, as pupilas dilatadas. Seu corpo começou a tremer. Não, e sussurrou ele. Ele não envelhece. Catarina ficou arrepiada. O quê? O senhor está falando de quem? Quem não envelhece? A enfermeira entrou, alarmada. Senhora, por favor, não o pressione. Ele não pode passar por emoções fortes. Por favor. Ele está prestes a revelar algo muito importante. Catarina implorou. Alfredo agarrou o lençol, a voz saindo entre os dentes, o professor novo e porão. Qual professor? Insistiu Catarina. Qual o porão? O senhor está falando de Ramiro Oliveira? Os olhos de Alfredo ficaram opacos. Ele não está nos registros. Naquele momento, ele começou a ter convulsões. O monitor cardíaco apitou sem parar. A enfermeira gritou. Chamem o médico. Depressa. Catarina foi retirada do quarto, mas continuava gritando, diga quem é ele. O que ele fez com as crianças? Os médicos e auxiliares empurraram a cama rumo à emergência. Catarina ficou parada no corredor, respirando com dificuldade.
Algum tempo depois, a enfermeira retornou, pálida. Ele teve um infarto. Está estável agora, mas não pode receber mais visitas. Catarina segurava a cabeça, respirando com dificuldade. As palavras do Sr. Alfredo ainda ecoavam em sua mente como vozes saindo de um abismo. Ele não envelhece, porão, não consta nos registros. No caminho de volta, o céu escureceu. Catarina estava sozinha no ônibus, apertando a foto com força. As palavras-chave giravam em sua cabeça como um labirinto sangrento. Quando o ônibus parou em Vila Esperança, a chuva já caía pesada. Ela correu para casa, encharcada, enquanto a fraca luz dos postes parecia insuficiente para afastar a escuridão dentro dela. Pegou seu velho caderno e rabiscou. Ramiro Oliveira. Não consta nos registros. Porão selado. Não envelhece. Criança na foto com uniforme cinza. Ela sublinhou cada linha, os olhos fixos no papel. Naquela noite, uma voz suave sussurrou em seu ouvido no escuro. Mamãe. Catarina se sentou de repente, a luz do quarto se acendeu. Não havia ninguém. Apenas a sombra dela mesma tremendo na parede. Na manhã seguinte, ela procurou o Sr. Carlos Nóbrega, que havia sido secretário da Escola Municipal São Miguel em 1997, e agora trabalhava como contador numa loja de materiais de construção do vilarejo. Carlos, preciso falar sobre algo do passado, disse Catarina, enquanto ele conferia uns registros. O que é? Estou ocupado. O professor substituto de 1997. Na semana em que as crianças desapareceram. Era o Ramiro Oliveira? Carlos congelou. Esse nome, ninguém mais fala dele há anos. Você ainda tem o registro dele? Carlos balançou a cabeça. Não. Ele deu aula só por uma semana. Sem foto. Sem endereço. Os documentos eram estranhos. Lembro que o diretor Alfredo só disse: eu deixo ele ensinar uns dias e pronto. E então? Ele desapareceu junto com 23 crianças, completou Catarina, com voz gelada. Carlos engoliu seco. Não posso afirmar nada. Mas depois do caso, o registro dele sumiu de todos os arquivos. Como se nunca tivesse existido. Catarina assentiu devagar. A imagem começava a se formar, torta, incompleta, mas cada vez mais nítida. Quando você olhou para ele, viu algo estranho. Carlos ficou em silêncio por um tempo. Então respondeu. Os olhos dele eram completamente negros. Sem parte branca. Estava sempre de luvas, mesmo no calor. E, uma vez, vi ele parado no escuro do corredor, encarando os alunos. Sem piscar. Catarina sentiu um arrepio. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela voltou para casa e escreveu no caderno. Ramiro Oliveira não é humano. As palavras pareciam gravadas a sangue no papel. Ela sabia que, a partir daquele momento, não estava apenas procurando a filha, mas desenterrando um pesadelo que havia sido enterrado propositalmente. Naquela noite, sob a luz fraca da lua, o caminhão pequeno de Luiz parou rente ao portão dos fundos. Ele desceu com roupas de trabalho velhas, segurando uma furadeira de concreto. É aqui, disse Catarina, apontando, os olhos fixos na camada de cimento. Luiz iluminou com a lanterna, batendo levemente com os dedos. Já se passaram mais de 25 anos, mas a estrutura está intacta. Vai levar pelo menos uma hora se quiser abrir o suficiente para alguém descer. Catarina o encarou. Só precisa abrir o suficiente para a lanterna passar. Eu só quero ver o que tem lá embaixo. Luiz olhou ao redor, suspirou e começou a perfurar. O som agudo ecoava no pátio da escola abandonada. Meia hora depois, o concreto havia sido perfurado num buraco de cerca de 15 centímetros de diâmetro. Luiz apontou a lanterna para dentro e franziu a testa. Tem uma escada. Ainda está de pé. Catarina pegou a lanterna e iluminou o buraco. Um sopro de ar frio subiu, com cheiro de antisséptico antigo, misturado com metal e mofo. Ela respirou fundo, se abaixou e escutou. Nenhum som.
Mas havia algo que fazia sua nuca arrepiar. Luiz a puxou. Já chega. Vou fechar isso. Essa história tem que acabar aqui. Catarina segurou o braço dele. Você lembra do dia da obra? Luiz não respondeu. Ela olhou direto nos olhos dele. Você ouviu alguma coisa? Luiz engoliu seco. Ouvi batidas, lá de baixo. Como se fosse metal contra a parede. 3 vezes, e depois silêncio. No começo achei que fosse encanamento. Mas não era. Uma vez encostei o ouvido e ouvi alguém respirando. Catarina se arrepiou. E mesmo assim você selou tudo. Era ordem. Veio gente de Campinas. Sem uniforme, mas com papel da Secretaria de Educação. Disseram que era para não fazer perguntas. Você lembra o nome de alguém? Luiz pensou. Um se chamava Mário Galvão. Parecia o chefe. Cara pálida, voz baixa. Sempre com os olhos no chão. Catarina anotou o nome no caderno. Depois se curvou e encostou o ouvido no buraco. Um momento. Silêncio. E então? Toque. 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 3 batidas secas, arrepiantes. Catarina se jogou para trás, o coração disparado. Luiz empalideceu, deixou a lanterna cair. Não pode ser, não pode ser. Ela agarrou o braço dele. Você ouviu, né? Tem alguém lá embaixo. Luiz balançava a cabeça desesperado. Não, não, eu não quero me meter nisso. Você enlouqueceu, Catarina. Tá maluca. Ele juntou os equipamentos apressadamente, deixou o buraco aberto e saiu correndo, ligando o carro e partindo. Catarina ficou parada, respirando com dificuldade. O vento soprou forte, o portão rangeu. Tem alguém aí embaixo? Ela gritou para o buraco. Nenhuma resposta. Apenas uma respiração leve, como se alguém sussurrasse em seu ouvido, vindo do fundo da terra. Na manhã seguinte, Catarina foi ao arquivo público da cidade de Campinas, onde ficavam armazenados os documentos antigos de construção e de pessoal. A responsável era Lívia Ramos, uma mulher de pouco mais de 50 anos, com óculos grossos e voz suave. A senhora procura qual documento? Professor substituto da Escola Municipal São Miguel, ano de 1997. Nome: Ramiro Oliveira. Lívia digitou no computador. A senhora sabe o mês? Maio. Primeira semana. Lívia pesquisou por um tempo, depois franziu a testa. Não consta nenhum Ramiro Oliveira na lista de temporários daquele ano. Catarina apertou a alça da bolsa. E na lista de prestadores? Substitutos? Tem esse nome? Lívia tentou de novo. Não. Vou verificar o caderno manuscrito do diretor da época, se ele enviou uma cópia física. 15 minutos depois, Lívia voltou com um caderno grosso de capa de couro. Esta é uma cópia do diário administrativo do Sr. Alfredo Moreira. Ele mandou isso em junho de 1997. Catarina folheou página por página. No dia 3 de maio, uma linha de tinta apagada dizia: admitido temporariamente professor substituto de matemática 3 a nome, BR, IIS. Documentação incompleta, o ponto. Documentação incompleta, o sussurrou Catarina. Lívia se inclinou. A senhora achou algo estranho? Catarina fechou o caderno. Achei que alguém que jamais deveria estar perto de crianças entrou naquela sala. E agora, eu preciso encontrá-lo. Naquela noite, em casa, Catarina ligou seu velho laptop. Digitou: Mário Galvão, Campinas, Secretaria de Educação 1997. Nenhum resultado. Acrescentou outra palavra: de Mário Galvão desaparecido. Um único resultado apareceu: uma reportagem antiga de 2001 noticiando o desaparecimento misterioso de um homem chamado Mário Galvão numa floresta perto de Mato Grosso. Nenhuma pista foi encontrada. Na foto anexa, um homem de meia idade olhava diretamente para a câmera.
Mas havia algo vazio. Catarina deu-o no rosto. Um arrepio percorreu sua espinha. Os olhos dele não tinham brilho. Ela desligou o laptop e olhou para a foto da turma colada na parede. A criança com o uniforme cinza, o sorriso torto, o rosto borrado. Parecidos. Impossível. Mas também impossível negar. Numa noite no início de junho, uma lua crescente fraca pairava sobre o céu nublado. Catarina estava em frente ao portão da Escola Municipal São Miguel com uma mochila nas costas. Dentro havia uma lanterna, um canivete, água e um grampo de cabelo rosa já gasto de Helena. Ao lado dela, estava Rafael Mendes, amigo dos tempos de escola, hoje pedreiro e especialista em perfurações. Rafael era a única pessoa em quem ela confiava agora. Você não tá ficando louca não, né? Murmurou Rafael, olhando ao redor. Vai descer num buraco lacrado há quase 30 anos? E se for ninho de rato gigante lá embaixo? Rafael, a Helena está lá embaixo, respondeu Catarina, com os olhos duros na escuridão. Se fosse sua filha, você ficaria parado? Rafael suspirou. Só ajudo por 2 horas. Depois sumo daqui. É tudo o que preciso. Eles entraram pelo portão dos fundos. A escuridão tomava conta do pátio. Apenas o feixe fraco da lanterna iluminava o caminho até o porão onde Rafael já havia perfurado antes para Catarina. Rafael abriu a mochila, tirou uma furadeira de alta potência e começou a abrir o cimento ao redor do buraco antigo. Afasta um pouco. Preciso alargar isso o suficiente para um adulto passar, ordenou ele. Depois de quase 1 hora de poeira e vibração, finalmente se abriu uma passagem grande o bastante. Rafael apontou a lanterna para a escada abaixo. Os degraus eram de pedra, cobertos de poeira e teias de aranha, levando a um corredor estreito completamente escuro. Nossa, bonito como o inferno, murmurou ele. Catarina já havia amarrado uma corda em volta da cintura. Eu dei isso primeiro. Você segura a corda. Se eu gritar, me puxe imediatamente. A senhora é completamente maluca, Rafael balançou a cabeça. Mas tudo bem, eu seguro firme. Catarina segurou a lanterna, respirou fundo e começou a descer devagar. O ar no subsolo era congelante. O som dos seus passos ecoava nas paredes de pedra, como se alguém andasse ao lado, escondido na escuridão. Ela iluminou o caminho à frente, um corredor longo e apertado, com portas de madeira trancadas dos 2 lados. Cada porta tinha uma pequena abertura no alto, como aquelas de observação em hospícios. Ela se aproximou de uma porta e encostou o ouvido. Silêncio. E então, um leve chiado, como uma respiração contida. Tem alguém aí dentro? Ela perguntou baixinho. Nenhuma resposta. Ela seguiu em frente. A lanterna revelou arranhões longos nas paredes, profundos, cobertos de poeira cinza e sangue seco. Havia unhas quebradas cravadas nos sulcos. Sua mão tremeu. Na terceira curva, viu algo pequeno no chão. Abaixou-se, era uma presilha de cabelo rosa, quebrada de um lado. Helena, murmurou ela, a voz falhando. Guardou a presilha no bolso, os dedos apertando com força. De repente, no fim do corredor, passos suaves. Catarina parou. Movimentou a lanterna rapidamente e não viu ninguém. Então, uma risada leve e aguda, como a de uma criança ou de um louco. Quem está aí? Gritou. Apareça. Ninguém respondeu. Apenas uma sombra passou ao longe, como um sopro de vento. Ela começou a voltar. Mas ao se aproximar da escada, uma porta de ferro se fechou com estrondo lá em cima. Rafael! Rafael! Ela gritou, batendo na porta. Sem resposta. Nenhuma corda sendo puxada. Ela iluminou para cima, viu apenas uma placa de metal pesada deslizando de volta ao lugar, como um sistema automático. Não pode ser. Rafael! Por favor! Um som atrás dela a fez se virar na hora. Uma figura alta e magra estava no fim do corredor. Sem lanterna. Sem se mover. Apenas olhando.
Catarina apontou a lanterna, mas a luz não alcançava o rosto dele. Como se seu rosto não existisse na luz. Quem é você? Quem é você? Gritou ela. A figura levantou lentamente o braço e apontou para uma porta à esquerda. Catarina recuou. Mas então a curiosidade, ou o desespero, a empurrou para a frente. Com mãos trêmulas, girou a maçaneta. A porta se abriu. Lá dentro havia um cômodo estreito, úmido, com uma mesa, uma cadeira e uma pia manchada de sangue seco. Na parede, centenas de rostos infantis rabiscados com carvão sem olhos, sem boca. Abaixo, uma frase borrada. O professor Ramiro sempre escuta. Catarina ficou sem fôlego. Olhou para trás, a figura tinha desaparecido. Passos soaram agora, bem perto. Atrás dela. Ela se virou rapidamente, um homem alto, cabelos compridos, vestindo um terno cinza velho, rosto branco como gesso. Seus olhos não tinham parte branca. Apenas escuridão. A senhora chegou tarde, ele disse, com a voz sussurrada como o vento passando por frestas. Catarina recuou. Você é Ramiro Oliveira? Ele sorriu, arrepiante. Eu sou a lembrança que ninguém quer lembrar. Deu um passo à frente. Catarina sacou o canivete, mãos tremendo. Não se aproxime. Tô avisando. Guardamos as crianças dentro da sua imaginação, disse ele, aproximando-se mais. Mas você quer trazê-las à luz. A luz vai cegá-las. Ela gritou e avançou com a faca, mas a lâmina passou no vazio. Ele desapareceu como um fantasma. Risadas ecoaram por todo o corredor e sumiram. Catarina correu. A lanterna oscilava, o facho tremendo. Quando chegou à escada, viu a corda caída e a saída aberta. Rafael gritava em pânico do alto. Catarina! Pelo amor de Deus! Onde a senhora estava? Eu ouvi um barulho, depois a corda foi puxada. Ela respirava com dificuldade. Me puxa! Rápido! Rafael puxou com força, mãos tremendo. Quando Catarina alcançou a borda, rolou no chão, suando frio, o rosto pálido como um cadáver. Rafael a ajudou a levantar. O que aconteceu lá embaixo? Ela não respondeu. Pegou algo no bolso e entregou-o à presilha. É da minha filha. Ele olhou. Tem certeza? Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Temos que voltar. Mas não hoje. Rafael olhou para o buraco. Merda. Catarina levantou o olhar, determinada. Eu vi o inferno. E dentro dele ainda há crianças. Na manhã seguinte, Catarina foi até a delegacia de polícia de Campinas, levando à presilha os desenhos do porão e uma gravação de áudio com 3 batidas que ela conseguiu registrar com o celular enquanto estava lá embaixo. O policial de plantão era João Teixeira, por volta dos 40 anos, alto, rosto sério, quase frio. Senhora, o que deseja relatar? Perguntou, com voz monótona como se lesse um formulário. Eu entrei no porão da antiga Escola Municipal São Miguel. Tenho uma gravação, um objeto pessoal da minha filha. Ela desapareceu em 1997. João a encarou. Que porão? Aquela escola foi fechada e lacrada legalmente há quase 30 anos. Justamente por isso investiguei. O porão foi selado com cimento. Mas paguei para abrirem. Encontrei isto, ela mostrou a presilha dentro de um saquinho plástico. É da minha filha. Helena Rocha. João pegou, virou de um lado pro outro. Não tem como comprovar que era dela. Tem sim. Tem uma foto dela usando isso no dia do desaparecimento. E posso fazer exame de DNA, se precisar. Prova fraca. A senhora entrou numa propriedade lacrada sem mandado. Pela lei, isso é invasão. Catarina ficou pasma. O senhor está dizendo que eu cometi um crime por procurar minha filha sequestrada? João suspirou. Entendo sua dor, mas o caso da escola São Miguel está encerrado.
Os arquivos não têm mais validade. E não há sinais de crime novo. Ouça essa gravação. Ela ligou o celular. O som ecoou, toque. 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 3 pancadas metálicas, frias, vindas do fundo. João franziu a testa, mas tentou manter-se indiferente. Pode ser cano, rato. Não me trate como idiota, rosnou Catarina. O senhor tem filhos, oficial Teixeira? A senhora deve se retirar. Vou lavrar um boletim por invasão. Precisa de advogado. Então atire em mim. Ela gritou. Ou me prenda. Mas desça lá e veja com seus próprios olhos. Nesse momento, um policial mais jovem entrou, cabelos castanhos desgrenhados, café na mão. Ele parou ao ver Catarina gritando. O que está acontecendo? Perguntou. Ela está causando. Não coopera, disse João, frio. O novato olhou para Catarina e se aproximou. Desculpe, sou Daniel Aguiar, recém-transferido de Joinville. A senhora mencionou o porão da Escola Municipal São Miguel? Catarina arfava, olhos cheios de esperança. Encontrei provas de que minha filha Helena esteve lá. Com outras 22 crianças. Foram levadas, presas, talvez. Eu não sei. Mas alguém está escondendo isso. Daniel franziu a testa, expressão mudando. Eu cresci perto dali. Lembro do desaparecimento. Minha mãe contava como lenda. Dizia que viu um homem sem sombra no telhado da escola. Catarina o fitou. Você acredita em mim? Daniel assentiu devagar. Onde há fumaça, há fogo. Vou falar com meus superiores e ver se conseguimos enviar uma equipe. Mas a senhora precisa sair agora. Avisarei quando tiver notícias. João cruzou os braços, balançando a cabeça. Não arrume problema, Daniel. Catarina lançou um último olhar para Tiago e saiu. Do lado de fora, sob a garoa, o vento gelado cortava pela roupa. Ninguém ajudava. Ninguém ousava. Exceto um jovem oficial, com olhos que ainda sabiam temer. Naquela noite, em casa, Catarina tentou ligar para Rafael, mas o sinal estava ruim. Após 3 tentativas, mandou uma mensagem. Rafael, preciso falar. Me liga. Sem resposta. Meia hora depois, o telefone tocou, mas não era Rafael. Um número desconhecido apareceu na tela. Ela hesitou, depois atendeu. Alô? Uma voz rouca soou. Não era masculina nem feminina. A senhora está cavando fundo demais, Catarina. Quem é você? Há coisas que devem permanecer enterradas. Sabemos que a senhora desceu lá. Sabemos também o nome do homem que a acompanhou. Rafael? O que fizeram com ele? Ele escorregou. Está no hospital. O coração de Catarina pareceu ser esmagado. Se continuar, a senhora não vai querer ver o que acontece. A ligação foi encerrada. Ela tentou retornar, mas o número estava indisponível. Imediatamente, Catarina correu até o Hospital Estadual de Campinas. Após quase 1 hora, encontrou o nome de Rafael Mendes na lista de pacientes do pronto-socorro. Bateu na porta do quarto. Uma mulher de meia idade, cabelo preso em um coque alto, atendeu. Era Cristina, esposa de Rafael. Catarina. Ela exclamou, surpresa. Eu soube que o Rafael sofreu um acidente. Cristina, com os olhos vermelhos, puxou Catarina para dentro. Rafael estava deitado na cama, com a cabeça enfaixada, o braço esquerdo engessado, o rosto cheio de hematomas. Ele caiu da escada do depósito, disse Cristina, com a voz embargada. Estavam reformando o telhado, mas o andaime balançou. Ele disse que parecia que alguém o empurrou. Catarina segurou a mão de Rafael. Você consegue me ouvir? Rafael abriu os olhos por um instante. Sua voz era quase inaudível. Ele sabe que eu desci lá, ele me seguiu de volta.
Cristina olhava para os dois, apavorada. O que está acontecendo aqui? Catarina se levantou, o olhar gelado. Eu preciso acabar com isso. Antes que mais alguém se machuque. Ao chegar em casa, encontrou uma carta preta sobre a mesa de jantar. Sem envelope. Sem remetente. No papel, apenas uma frase. Eles ainda vivem. Mas você não vai querer vê-los assim. A carta tinha cheiro de antisséptico. Abaixo, uma marca de mão infantil, feita com sangue seco. Catarina recuou, o coração disparado. As mãos tremiam ao apertar a presilha de Helena. Eles ainda vivem. Não cadáveres. Não fantasmas. Crianças vivas, em algum lugar na escuridão. E o homem que as mantinha presas, Ramiro Oliveira, ou aquilo que assumiu seu rosto, ainda estava por perto. Ela se aproximou da parede onde a foto da turma estava pendurada. Encarou a criança de uniforme cinza. Quem é você? De onde você veio? O vento assobiou pela fresta da janela, fazendo a foto vibrar. Uma voz infantil sussurrou. Mamãe. Catarina fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Onde está você? Helena? E atrás dela, nas sombras, uma silhueta passou, leve como o último sopro de esperança se apagando. 3 dias depois de receber a carta anônima com sangue infantil, Catarina voltou à delegacia de polícia de Campinas com o rosto pálido, mas os olhos ardendo como fogo. Diante dela estava Daniel Aguiar, o único agente jovem que havia acreditado nela. Você prometeu me ajudar, disse Catarina, colocando a carta sobre a mesa. Agora cumpra. Daniel pegou o papel, franziu a testa. Esse cheiro parece o de ala hospitalar antiga. É antisséptico. E isso é sangue humano. Quero que analisem. E o que a senhora acha que vai acontecer se isso for divulgado? Esperança, sussurrou Catarina. E se eu estiver errada, assumo. Mas se eu estiver certa, então há 23 vidas esperando para serem salvas. Daniel a encarou por um momento, então assentiu. Está bem. Vou encaminhar aos superiores. Mas pode levar alguns dias até decidirem. Não. Tem que ser agora. Cada minuto lá embaixo destrói mais uma criança. 24 horas depois, uma equipe de resgate especial da Polícia Militar de São Paulo foi mobilizada para a Vila Esperança. 7 soldados uniformizados de verde-oliva chegaram com cortadores de concreto, máscaras de gás e rádios acoplados ao ouvido. Daniel liderava o grupo, com Catarina logo atrás. A Escola Municipal São Miguel estava agora cercada. O portão de ferro foi escancarado. Holofotes iluminavam o pátio deteriorado. Um oficial mais velho, de barba grisalha, aproximou-se de Catarina. Sou o capitão Sandro Muniz, líder da operação. A senhora Mendonça é quem descobriu a entrada para o porão? Sim, respondeu Catarina. E não vou sair daqui até saber o que há lá embaixo. Garantiremos a segurança de todos. Se for como diz, vamos precisar de médicos, psicólogos e justiça. Às 11h03, o concreto que selava o porão foi completamente removido. Um buraco escuro se abriu, de onde subia um fedor misturado com cheiro de antisséptico antigo. Pode haver gases tóxicos, alertou um técnico. Carlos colocou a máscara, ligou a lanterna presa à testa. Foi o primeiro a descer. Catarina segurava a corda, murmurando. Helena, a mamãe está aqui. Pelo rádio, a voz de Carlos soou. A escada está firme. Entrando no corredor. A equipe desceu em fila. Muitas salas pequenas parecem celas de hospital antigo. Outra voz entrou. Sinais de vida, estou ouvindo respiração. Catarina prendeu a respiração. 1 minuto depois, a voz de Carlos tremeu. Encontramos alguém vivo. Uma mulher. Cerca de 30 anos. Magra. Olhar vazio. Encolhida num canto. O capitão Sandro gritou pelo rádio. Equipe médica, desçam. Tragam uma maca.
Aumentem a iluminação agora. O grupo se dividiu em 3 direções, abrindo cada porta. Gemidos. Choro. Pessoas murmurando nomes num lamento quebrado começaram a surgir da escuridão. 12 minutos depois, o primeiro a ser resgatado foi um homem magro, cabelo desgrenhado, cerca de 31 anos. Usava roupas velhas. Olhar vazio. Só dizia uma frase repetidamente. Professor Ramiro, Professor Ramiro. A segunda era uma jovem com o rosto distorcido pelo medo, apertando um urso de pelúcia podre. Sempre que alguém se aproximava, ela gritava. Não. Não quero mais injeção. Carlos se aproximou de Catarina. Eles não são vítimas recentes, disse, tremendo. A senhora sabe quem são? São os alunos da turma 3, murmurou Catarina, as lágrimas caindo. Impossível, eles deveriam ter mais de 30 anos. Mas a mente deles ainda é de crianças de 8. Um oficial gritou. Tem mais 2 vivos. Encontrados no fim do corredor. Mostram sinais de injeções contínuas. Mais de 20 pessoas foram resgatadas, todos desaparecidos desde 1997. Estavam magros, desorientados, olhares vagos como fantasmas. Todos repetiam o mesmo nome. Ramiro. Ramiro, Professor Ramiro. Naquela noite, Vila Esperança ressuscitou. A imprensa cercou a cidade, ambulâncias faziam fila. Todos os resgatados foram levados para o Centro de Recuperação Psiquiátrica em Campinas. A doutora Natália Ribeiro, neurologista, falou em coletiva. Fizemos testes de DNA urgentes. Todos correspondem aos registros dos alunos desaparecidos há 28 anos. Nenhum apresenta envelhecimento cognitivo normal. A estrutura cerebral foi danificada por inibidores químicos que bloqueiam o amadurecimento. Um jornalista perguntou. Doutora, isso quer dizer que eles foram mantidos como crianças por quase 3 décadas? Ela assentiu. Foram controlados para viver eternamente presos à mente de uma criança, sem noção de tempo, sem defesa, sem desenvolvimento. É a forma mais cruel de aprisionamento. Outro repórter questionou. Alguém se lembra do responsável? Apenas um detalhe foi repetido por todos, mesmo em pânico. Professor Ramiro, o quarto branco, a canção de Niná. Catarina foi levada a uma sala médica especial. Sobre a cama, uma jovem de cabelos cacheados, magra, olhar turvo mas tão familiar que ela parou de respirar. Helena, sussurrou Catarina. A garota franziu a testa. Mamãe? Catarina correu, abraçou-a com força. Sou eu, meu amor, a mamãe nunca te abandonou. Helena chorou. Eu tive tanto medo, não sei há quanto tempo estou aqui. O que eles faziam com você? Helena tremia. Injeção toda semana. Se a gente reclamasse, não davam comida. Ele sempre de branco, cantava baixinho, dorme, criança, dorme, a mamãe já foi embora. Catarina a apertou com força. Suor e lágrimas se misturavam. Não. Eu nunca fui embora. Agora estou aqui. Você está segura. Enquanto isso, Carlos recebeu um relatório especial do Banco de Dados Nacional. Leu em voz alta para o capitão Sandro. Um homem chamado Fábio Rosas era psiquiatra. Teve a licença cassada em 1989 por violações éticas. Desaparecido desde 1991. Sandro franziu a testa. E o que isso tem a ver com o caso? Carlos virou a tela. Fábio Rosas é o verdadeiro nome por trás da identidade falsa Ramiro Oliveira. Ele usava hormônios de crescimento para manter o rosto jovem e viveu com identidade falsa por décadas, infiltrando-se em escolas como professor substituto. E na Escola Municipal São Miguel, disse Sandro, ele sequestrou 23 crianças para experimentos de neurociência em humanos vivos. Carlos assentiu. Ao manter suas mentes em estado infantil, ele acreditava que poderia criar uma geração de seres humanos perfeitos ou sem rebeldia, sem pensamento crítico, apenas obediência. Sandro rosnou.
Precisamos encontrá-lo. E dessa vez ele não pode escapar. Uma semana após o resgate que abalou Vila Esperança, todo o Brasil estava em choque diante das provas e dos testemunhos dos sobreviventes encontrados no porão lacrado. As manchetes tomaram conta dos jornais, de Folha de São Paulo ao Globo. 23 alunos desaparecidos há 28 anos são encontrados vivos no inferno. No quartel da Polícia Federal em Campinas, Carlos estava diante de um mapa, segurando um dossiê recém-decodificado. Ao lado dele estavam o capitão Sandro e a agente especial Ana Salles, perita em captura de criminosos com identidade falsa. Aqui Ana apontou para uma imagem. Fábio Rosas tem hoje cerca de 65 anos. Ele foi psiquiatra em Belo Horizonte, teve sua licença cassada em 1989 por administrar medicamentos forçados a menores sem autorização dos responsáveis. Sandro apertou os dentes. E depois desapareceu? Exatamente, Ana confirmou. Descobrimos que ele viveu com pelo menos 6 identidades falsas. Ramiro Oliveira era apenas uma delas. Ele trabalhou como professor substituto em 5 outras regiões antes de escolher Vila Esperança. Carlos franziu a testa. Como ele passou pelo Sistema de Verificação Nacional de Identidade Educacional? Porque ele tinha apoio. Ana respondeu com frieza. Uma rede clandestina que fornece identidades falsas e cria registros virtuais para criminosos foragidos. E de acordo com os arquivos, sua localização atual é... Ela projetou o mapa de uma casa isolada em meio à floresta nos arredores de Belo Horizonte, alugada sob o nome Francisco Nogueira, o mais recente pseudônimo de Fábio Rosas. Vamos até lá imediatamente, ordenou Sandro. Preparem a equipe de captura especial. Na manhã seguinte, às 6h22, a equipe tática cercou a casa de madeira no meio do pinhal. Carlos liderava o grupo de invasão, arma em punho, máscara de proteção já colocada. Francisco Nogueira. Abra a porta imediatamente! Gritou ele, a voz ecoando pelas colinas. Nenhuma resposta. Após 10 segundos, arrombaram a porta com um ariete. Dentro, tudo escuro e com forte cheiro de produtos químicos. Carlos foi na frente, vasculhando cada canto com a lanterna. Alguém esteve aqui recentemente. O café ainda está morno. Outro oficial gritou. Tem um cofre no porão. Eles arrombaram o cofre. Lá dentro, mais de 30 cadernos escritos à mão, com milhares de páginas de anotações sobre experimentos psiquiátricos. Fotos de cada criança da turma 3A estavam cuidadosamente coladas, ao lado de frases como: Sujeito 16, reação negativa ao ser privado de boneca. Sujeito 7, aumento da obediência ao ouvir voz de ninar em baixa frequência. Carlos tremia de raiva. Ele tratou aquelas crianças como ratos de laboratório. De repente, ouviram um som vindo dos fundos. Uma figura magra saiu correndo pela porta dos fundos. Um homem alto, de cabelos grisalhos compridos, usando máscara cirúrgica. É ele! Gritou Carlos. O homem sacou uma faca e tentou atacar Carlos, que desviou a tempo. 2 policiais o imobilizaram no chão. A máscara caiu, revelando o rosto de Fábio Rosas. Mesmo com a idade, sua pele permanecia esticada, efeito dos hormônios de crescimento que usará por anos. Vocês não entendem, sibilou ele. Eu só queria aperfeiçoar a espécie humana. Elas estão vivas, não estão? Estão felizes. Carlos pisou em seu braço para contê-lo. Felizes? Trancadas por décadas, injetadas com drogas, sem infância, isso é felicidade? Fábio riu de forma insana. Ainda me chamam de o professor Ramiro. As crianças precisam de disciplina. 2 dias depois, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, Fábio Rosas foi denunciado com 87 acusações de sequestro, cárcere privado, tortura infantil, falsidade ideológica, manipulação neurológica e exercício ilegal da medicina. O julgamento parou o país. As câmeras transmitiam ao vivo o momento em que Catarina entrou no tribunal de mãos dadas com Helena. Ambas vestiam branco, com olhares firmes. No depoimento, Catarina declarou: Ele pode ter aprisionado o corpo da minha filha, mas nunca matou o amor de uma mãe. E eu fui até o fim para recuperar cada dia que ele nos roubou. Helena,
Com voz trêmula mais clara, disse. Ele olhava nos meus olhos e dizia: sua mãe te abandonou. Ninguém vai te salvar. Mas no dia em que ela segurou minha mão no hospital, eu soube que ele mentiu. A sala inteira ficou em silêncio. No mês seguinte, foi lida a sentença oficial. O réu Fábio Rosas é condenado à prisão perpétua, em regime de isolamento absoluto, sem direito à redução de pena. Catarina apertou a mão de Helena, emocionada. Carlos colocou a mão no ombro delas, aliviado. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram a família. Senhora Mendonça, como se sente neste momento? Catarina sorriu pela primeira vez em quase 30 anos. Eu só quero voltar para casa. Com minha filha. E pendurar de novo a foto da turma, desta vez, sem nenhum rosto borrado. 3 meses depois, a antiga Escola Municipal São Miguel foi demolida por completo. No local, a comunidade ergueu um jardim memorial. No centro, uma estátua branca de pedra e 23 crianças de mãos dadas, estendendo-se em direção à luz do sol. Catarina e Helena estavam entre as flores. Helena havia começado a se recuperar e aprendia a escrever, a desenhar e a ouvir música ao lado da mãe. Mamãe, sussurrou Helena, eu sinto falta da minha presilha rosa. Catarina tirou do bolso a presilha antiga, agora limpa, e colocou nas mãos da filha. Guarde bem. Ela prova que você saiu da escuridão. E encontrou a luz. Naquela noite, na pequena casa de Vila Esperança, Catarina e Helena sentaram-se no sofá, à luz de velas. A TV exibia o noticiário. O caso de Campinas chocou toda a América do Sul. A ONU publicou uma declaração condenando a detenção ilegal de menores e exigindo auditorias rigorosas nos sistemas educacionais do mundo inteiro. Catarina desligou a televisão. Chega. Não precisamos ouvir mais nada. Helena assentiu e encostou a cabeça no ombro da mãe. Como eu posso me chamar agora? Perguntou baixinho. Catarina beijou sua testa. Helena Mendonça. Cidadã da liberdade. E então, na vila outrora esquecida, uma vez mais se ouviu o som de risadas infantis ao amanhecer. O amor de mãe é uma força que nada pode extinguir, nem o tempo, nem a escuridão, nem o mal. A história de Catarina mostra que, quando uma mãe continua acreditando, amando e lutando, a verdade um dia será revelada. Mesmo zombada, rejeitada e isolada, ela persistiu. E foi essa fé que salvou 23 vidas. Às vezes, a justiça não nasce do poder, mas da coragem de uma pessoa comum que ousa enfrentar o medo e o silêncio. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.